Aí, meus irmãos, a gente vai falar um pouquinho sobre o Deuteronômio, o quinto livro de Moisés, ou quinta divisão da lei que recebeu o nome também da versão da Septuaginta, que julgaram que o livro continha uma segunda lei, por isso Deuteronômio, né? E aí os judeus chamam-no, né, de Lahat Devarim, que significa estas são as palavras, e contam da primeira frase do próprio livro no original hebraico, como já foi dito. Os tradutores da Septuaginta erraram ao pensar que se tratava de uma segunda lei, e erraram ainda quando traduziram as palavras hebraicas do capítulo 17, versículo 18, por lei, quando deveria ser cópia desta lei. De certo modo, o erro foi conveniente, pois dá uma ideia mais clara do conteúdo do livro do que o próprio título dado pelos judeus, visto tratar-se da repetição da lei encontrada nos livros precedentes, mesmo que muitas outras doutrinas fossem adicionadas, outras interpretadas, e outras ainda aplicadas. Bem, Deuteronômio é um livro de oratória. Contém uma série de discursos de Moisés ao povo nas campinas de Moabe, durante um curto intervalo de talvez 40 dias, citando entre o término da viagem pelo deserto e a entrada em Canaã. Nestes discursos, o orador continuamente recorda ao povo que a atitude graciosa do Senhor, através dos anos, deve constituir um apelo à lealdade e obediência, devendo eles amá-lo e servi-lo com o mesmo devotamento com que Deus mesmo os serviu. E aí o livro contém 3 discursos principais e 3 apêndices. O primeiro discurso abrange o capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 43, que é uma exortação histórica ao povo. Moisés revê em largo esboço as experiências desde Horebe a Moabe e exorta os israelitas a se unirem a Yahvé e a fugirem da idolatria, a que já haviam voltado por mais de uma vez. O segundo discurso encontra-se em capítulo 4, verso 44 a 26, verso 19, e é principalmente exortativo e legislativo. Este é o discurso mais longo e representa o cerne do livro, uma súmula da lei civil e moral, explanando as leis religiosas que o povo se havia obrigado a cumprir. O tom do discurso é de um pai que se despede da família, e o ideal é a santidade. O terceiro discurso encontra-se em 27, capítulo 27, até o capítulo 31, versículo 30. É um discurso preditivo e vindicativo. Trata das bênçãos da obediência e da maldição da desobediência. A seguir a estes 3 maiores discursos, encontramos 3 apêndices que consistem no Cântico de Moisés, no capítulo 32, a bênção de Moisés, capítulo 33, e a narrativa da morte e do enterro de Moisés, no capítulo 34. A autoria. A tradição sempre afirmou que o autor foi Moisés ou um dos seus auxiliares sob a sua direção. Mais recentemente, alguns críticos racionalistas, já viu que ele criticou os caras, né? Afirmaram que o livro foi escrito no tempo de Josias, em 621 a.C. Teria sido escrito por alguém com o fim de centralizar o culto do templo, e depois foi escondido no templo e lá encontrado por ocasião da reforma de Josias. Logo que foi descoberto, seguiu-se um avivamento nacional, justamente o que o seu autor ou autores desejavam. O livro em si não afirma que Moisés tenha sido o seu autor, mas apenas que contém os seus discursos. O livro apresenta muita evidência de que a sua redação final acontecera no 6º século a.C. Isto, entretanto, não teria sido uma fraude piedosa, mas a forma final de despedida de Moisés, editada pelos profetas sob a inspiração de Deus. O livro já existia no reinado de Manassés, reconhecido como autorizado, mas estaria perdido, e o seu encontro em 621 produziu o avivamento que conhecemos. Um livro que fosse ignorado do povo, ou que nunca antes tivesse existido, como afirmam certos críticos, não só não poderia ter sido aceito como da autoria de Moisés, mas muito menos poderia ter produzido a consternação nacional que produziu quando foi encontrado e lido. O rei e o povo verificaram que andavam afastados da lei de Deus, consoante a tivessem recebido seus pais. Isto no caso de um livro achado no templo ser justamente o Deuteronômio,
coisa que ninguém sabe, porque o que se encontrou foi o livro da lei. E este tanto podia ser o Deuteronômio, como o Êxodo, ou outro dos 5 livros, ou a própria lei, compreendendo os 5 livros, que parece mais razoável. O livro de Deuteronômio tem o grande mérito de ser um livro para os nossos dias, uma atualização que os outros não têm neste sentido especial. O amor é a chave da vida divina, e a Deus é devida toda a lealdade do coração humano, por causa de sua graça. Este livro foi um dos favoritos do Senhor Jesus, que o citou inúmeras vezes. E aí, de acordo com o esboço, nós temos do seu nascimento até a fuga do Egito. Ou seja, a gente, por exemplo, falando sobre a vida de Moisés, a questão de nascido em tempos difíceis, adotado pela filha de Faraó, educado na sabedoria do Egito, não escolheu escolheu ser oprimido com o povo em vez de aproveitar as delícias da terra. Convencido do seu destino, acabou matando o egípcio e fugiu para Midian. Depois do seu nascimento e fuga, tem o período da permanência no deserto de Midian. Por meio de uma manobra hábil, ele consegue um lar protetor, depois uma esposa. Tem a disciplina que Deus aplica na vida dele no deserto, sua chamada para livrar Israel, a sarça que não se consumia, as objeções levantadas por ele para não guiar o povo, né? É a minha voz, eu não falo direito, não sei o que lá, parará. E aí nisso, a partida para o Egito, aí ele foi acompanhado pela família, encontra-se com Arão. Lá na frente ele vai se torna o libertador, o líder, né, e o legislador de Israel naquela disputa com Faraó, com todas as pragas. Vem a viagem para o Sinai, atravessa, né, passa o Mar Vermelho, chega em Mara, né, onde tem água amarga. Tem a questão das fontes, né, aí tem aquela situação toda, né, da batalha dos amalequitas, o conselho de Jetro dizendo que, poxa, cara, está muito sufocado, vai ficar numa crise aí. Deus conversa com ele no Sinai, manda os 10 mandamentos, tem o bezerro de ouro, tem o problema de Cades Barneia, e aí depois o período errante pelo deserto, né, de quase 4 décadas. Depois, lá para o finalzinho, vem a narrativa da morte de Midian, o pecado de Moisés e de Arão, né, por causa de bater na rocha, a falta de passagem para o povo, a morte de Arão, os cananeus, né, batem em retirada, as serpentes, né, que mordem o pessoal, e a ordem de levantar a serpente de bronze para o pessoal ser curado. Vem a queda de Og, né, de Sion também. E aí nisso vem os últimos dias de Moisés, aqueles encantamentos de Balaão, a jumenta que fala com ele. Aí Balaão acaba abençoando quem era para ele amaldiçoar. Depois disso, né, Moisés é avisado que está chegando o tempo de morrer. Vem a guerra de Midian, vem a divisão, né, antes de atravessarem o rio. Vem o discurso de despedida de Moisés, e aí depois vem a morte de Moisés, que é o que alguns discutem, se realmente Moisés foi o autor. E aí onde vem aquela questão que pelo menos o Clyde fala aqui: não, Moisés é o autor, e que de repente alguém escreveu sobre a morte dele, e mais ou menos por aí, né? Então a gente aqui fecha o ciclo de Pentateuco, e semana que vem a gente está falando sobre os profetas.